Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje estudaremos o capítulo 15, número 180, Médiuns Intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. Então nós conhecemos a alma como o espírito encarnado, e o médium intuitivo nós vamos ver que ele recebe a transmissão do pensamento do espírito comunicante. O espírito livre, ou seja, o espírito comunicante, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma e não a guia. Então, o espírito comunicante, ele não é como o médium mecânico que nós vimos semana passada, ele não atua sobre o braço, sobre a mão do médium, ele atua sobre o pensamento, sobre o espírito encarnado. Atua sobre a alma com a qual se identifica. Né? Então, esse espírito comunicante, ele se identifica com aquele médium e transmite o seu pensamento, as suas ideias. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre, o espírito comunicante, não se substitui à alma, ou seja, ele não incorpora, ele apenas intui, visto que ele não pode deslocar. Domina o espírito do médium, mesmo contra a sua vontade, e lhe imprime a sua vontade, a vontade do espírito. Do espírito livre, ou seja, do espírito comunicante. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Então, o médium ele não fica inteiramente passivo. Ele não fica como no médium mecânico que nós vimos semana passada. Ele sabe o que está passando, a mensagem está passando pelo seu pensamento, ele está recebendo essa intuição. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Então, o médium intuitivo, ele recebe essa mensagem através do espírito encarnado, que passa pelo seu pensamento. Ele não é mecânico, ele sabe o que é, como se fosse uma conversa, né? É como se fosse uma conversa. Nessa situação, o médium tem a consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Então ele tem a consciência do que está escrevendo, da mensagem que ele está recebendo, mas ele não exprime o seu pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Então ele tem afinidade com aquele espírito comunicante, recebe aquela intuição, aquele pensamento, transmite para o papel através da psicografia, ele sabe qual é a mensagem que está recebendo. É como se alguém estivesse ditando para ele uma mensagem. Então ele está escrevendo aquilo que está passando pela sua mente, pelo seu pensamento. E ele está escrevendo. Mas ele não coloca a sua ideia. Ele simplesmente transmite aquilo que está sendo passado para ele. Mas, sendo assim, dir-se-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não o do médium. Seria um questionamento. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se,
Porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido por não ser nunca preconcebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formaram. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Então, aquela mensagem, aquela informação que está sendo escrita pelo médium é uma informação muito detalhada, com muitas informações técnicas, muitas informações científicas, às vezes, que o médium não tem conhecimento, ele não tem cultura para passar aquela instrução, aquilo que ele está passando para o papel. Esses 450 livros que Chico Xavier psicografou, tem livros de vários romances, instruções, tem vários tipos de informação que a pessoa que conhecia o Chico Xavier falou assim, não é possível que uma pessoa tão simples, que não estudou praticamente nada, consiga passar todo esse conhecimento que nós estamos vendo aqui. É claro que nós sabemos que Chico Xavier é um espírito milenar, então aquele conhecimento dele do passado, de tantas e quantas encarnações passadas, fica gravado. Então, nessa encarnação, ele pode não ter tido instrução nenhuma, mas ele com certeza, aquela instrução dele de tantas vidas passadas são refletidas também naquelas mensagens. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como o faria um intérprete. Ele está interpretando, ele está traduzindo a mensagem. É exatamente essa figura do intérprete. A pessoa está falando uma língua, o intérprete está traduzindo e transmitindo a mensagem clara para aquele público ou para aquela pessoa que não entende a língua que está sendo falada. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Então, ele recebe a informação, apropria-se dessa informação, compreende a informação e passa para o papel ou transmite por palavras. Porque essa mensagem que ele está recebendo está passando pelo cérebro dele. Então ele está compreendendo, ele está traduzindo, ele está interpretando aquela mensagem que ele está recebendo. Tal precisamente o papel que a gente conhece, esse trabalho a gente conhece, identifica e nomeia como médium intuitivo. Então, o médium intuitivo é exatamente esse, que o papel dele é receber a informação, compreender a informação, interpretar a informação e transmiti-la como se fosse um intérprete, como se estivesse recebendo a mensagem de uma língua estranha, né, e ele está traduzindo para que
aquele público entenda, para aquela pessoa que está sendo direcionada, entenda a informação. Então, meus irmãos, é essa a instrução de hoje, que a gente tentou entender um pouquinho sobre médium intuitivo. Então, na próxima semana, a gente continua no capítulo 15 para aprender um pouco mais. Espero que a gente tenha compreendido um pouco do que significa médium intuitivo. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.